Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à atividade da Seichonoye aqui no canal do YouTube da Seichonoye. Hoje, quinta-feira, como todas as quintas-feiras, falaremos sobre educação da vida. O estudo de hoje voltado especialmente para os educadores, não só os profissionais da educação, mas todos nós que de alguma forma estamos envolvidos na educação do outro e na nossa própria reeducação. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se vocês ainda não me conhecem, muito prazer, eu sou Fernanda Caielli. E para aqueles amigos que estão aqui conosco, fico muito feliz em compartilhar esse estudo com vocês. O nosso tema de hoje é Educação da Vida, do semear ao florescer. O livro-texto principal é o Pedagogia da Seichonoye, do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro e tantos outros estão disponíveis nas nossas livrarias, na livraria virtual, livrariasni.org.br. Procura lá que você encontrará tanto o Pedagogia da Seichonoye como uma ampla literatura para você estudar, para você se abastecer aí. Então, vamos iniciar o nosso estudo? Do semear ao florescer. É linda essa analogia que o professor Masaharu Taniguchi faz com relação à criança, com relação à educação da criança. E ele diz assim para a gente que a criança é como uma semente à espera do momento certinho para germinar. E o que é preciso para uma semente germinar, gente? Bom, é preciso das condições ambientais favoráveis, como o solo, né, a terra adequada, as condições meteorológicas que favorecem, é preciso de água. Aí a gente pode pensar em diversos tipos de plantas, de sementes, cada uma vai ter a sua peculiaridade, umas vão precisar de ficar mais tempo expostas ao sol, outras um pouco menos, outras preferem a sombra, e aí cada uma vai tendo a sua condição favorável para germinar. Então, tem essa questão do ambiente. A semente criança, então vamos pensar, é a mesma coisa. Ela também precisa aí de condições, ela vai germinando conforme as condições ambientais. E o que a semente traz dentro de si? Bom, gente, a semente planta vai trazer características, se ela for uma rosa, características da rosa. Se ela for uma leguminosa, um chuchu, uma cenoura, uma batata, enfim, ela vai trazer as condições, as características peculiares de ser essa planta. E a criança ou nós, seres humanos, trazemos também as nossas características,
as nossas peculiaridades, os nossos dons, os nossos talentos, a gente acaba trazendo tudo isso conosco. E mediante as condições favoráveis, a gente, ou a criança, ou a gente, ser humano, também vai germinar. E que condições são essas? Vamos ver o que o professor Masaharu Taniguchi diz para nós? Ele vai dizer assim: quando estas sementes encontram um ambiente, situação propícia, condições favoráveis para germinar, para essa manifestação, ela se expressa. E o que influencia as características da criança? Primeiro, ele diz a mente dos pais. A mente dos pais que vibram condições para que essa criança floresça ou não. De que tipo, né, que vão fornecer aí o tipo de solo, que tipo de condições que ela vai trazer. E o professor Masaharu Taniguchi vai ainda um pouquinho mais a fundo. Ele diz: a criança traz, como todo ser humano, primeiro as suas características de filho de Deus. Traz seus dons. Que características de filhos de Deus, gente? Traz todos os seus atributos: sabedoria, amor, alegria, a própria vida de Deus através da saúde, a provisão de Deus, a harmonia, enfim, infinitas qualidades, atributos. Traz dentro de si essa potencialidade infinita, prontinha ali para desabrochar. Essas são as características de filho de Deus. E traz, ao mesmo tempo, características peculiares desse ser humano. Essas características peculiares correspondem aos talentos, ao dom, à vocação, né, de cada um. E à medida que isso é estimulado e reconhecido, ele se manifesta no ambiente em que a criança está. Por isso a educação da vida, aqui no livro que a gente está usando hoje, Pedagogia da Seicho no Ie, então já desde o prefácio, o professor Masaharu Taniguchi afirma para nós que a pedagogia da Seicho no Ie permite que a gente tenha chegar à fonte da vida e ter a visão da vida e a visão de mundo alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além de Deus, além do que é divino, não existe nada além da imagem verdadeira. Então, isso é afirmar que a semente criança traz dentro de si essa característica de ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, ali em potencial. Veja ainda no prefácio em que se alicerça, o segundo afirmação. A pedagogia da Seicho no Ie permite acreditar que toda criança possui, então, em seu interior a natureza divina e a potencialidade infinita, e ensina a visualizá-la para extraí-la. É a pedagogia que extrai a potencialidade com o poder da visualização, com o poder da palavra. Então aí a gente através da palavra, da forma como a gente enxerga a criança, da visão que a gente tem sobre essa criança, às vezes já esse adolescente, essa pessoa, é o que a gente vai fazer com que ajudar a germinar, ajudar a florescer essa natureza divina. Depende também da nossa postura. E como que a gente faz isso? Terceiro item ali do prefácio ainda, né? Nem entramos no capítulo propriamente dito. O professor Masaharu Taniguchi afirma, como que a gente faz isso? Distinguindo a essência do fenômeno, se visualizando unicamente a perfeição de Deus. Então, distinguir
aquilo que é de fato, que é ser filho de Deus, daquilo que está manifestado. Só que se eu te perguntar, você, meu amigo que é professor, pai, mãe, que trabalha às vezes com educação na comunidade, se você não trabalha na área da educação, mas convive com pessoas, tenho certeza que em algum momento você já parou para pensar, já conviveu com crianças e adolescentes e olhando para ela, pensou, gente, nossa, esta criança é levada, danada, enfim, pensou alguma coisa quando observou um comportamento que você não gostou. Mesmo que seja lá no passado distante, talvez alguma vez você já tenha feito isso. Na verdade, a criança, o adolescente, a gente não é, a gente está. Então, separar aquilo que é do que estar permite a gente modificar. Me acompanha aqui, vem comigo. Vamos lá, como assim? Como que eu separo o que é do que está? Tudo que for comportamento é um estado e pode ser mudado. Então, mesmo que a gente ouça ou fale, ele é assim ou assado, ele não é assim ou assado, ele está desta maneira. Ele está, de repente, desatencioso, ele está chateado, ele está chato, ele não é chato. Isso já começa a fazer com que a gente abra nossa mente para entender que a pessoa não é, ela está. E o que ela é então? Imagem e semelhança de Deus. Ela é a imagem verdadeira de Deus na sua essência. Então, quando o professor Masaharu Taniguchi enfatiza para nós, visualize esta perfeição, é esquecer por aquilo que muitas vezes a gente está enxergando. De repente você professor, está na sala de aula, está todo mundo pulando, falando, agitado. Esqueça aquilo que você vê com esses olhos e contemple a imagem verdadeira desses alunos. Visualize o Filho de Deus perfeito que está dentro de cada um. Não importa o que ele está apresentando naquele momento. Aí a gente já está separando, né, a essência, a imagem verdadeira, o que é, do que está manifestado e é temporário. E à medida que a gente muda aí esse nosso olhar, esse comportamento muda também. Então, por isso que quando o professor Masaharu Taniguchi afirma aqui para nós, a criança é a semente, estou até lendo aqui embaixo direitinho, gente, para repetir as palavras exatas do professor Masaharu Taniguchi. A criança é como uma semente à espera do momento da germinação. Traz dentro de si características próprias de ser humano, mas principalmente suas características de filho de Deus. Assim, toda criança traz dentro de si essa capacidade infinita. E a germinação depende do ambiente, depende sobretudo da postura dos pais, das posturas do educador que estiver com ela, para que conduza aí esse solo, o melhor solo, que conduza para que ela tenha as melhores condições para manifestar essa característica, essa capacidade já de filha de Deus que está ali latente nela. Então, é preciso primeiro, como o professor já disse e eu já afirmei aqui, acreditar nessa perfeição essencial, na perfeição nata da criança. Primeira coisa é acreditar nesse potencial. É a condição básica para que a partir dali o talento da criança siga o seu caminho. Ao mesmo tempo, nós temos que cuidar do ambiente. Como que a gente faz isso?
que vocês acham? Como que eu cuido do ambiente ao meu redor? Primeiro, gente, principal, um capítulo todo aqui falando do instinto de imitação e a educação, capítulo 2, que o professor Masaharu Taniguchi traz para a gente essa reflexão. A criança imita aquilo que ela vê. Então, se eu quero um ambiente saudável, quem é a pessoa que tem que cuidar e garantir esse ambiente? Nós mesmos, na minha casa, na escola, no espaço que eu tiver. Se eu quero que a criança respeite, quem é o primeiro que tem que respeitar? Eu mesmo. Se eu quero que a criança tenha uma conduta, né? Aqui o livro se refere muito à criança, gente, mas isto se aplica a todos, nós adultos, os adolescentes. Aquilo que a gente espera do outro é aquilo que eu tenho que oferecer. Então, a forma como eu me relaciono com ele é que garante esse ambiente. Se a gente quer ser respeitado, eu começo respeitando. Se eu quero ser reconhecido, eu começo por onde? Reconhecendo a qualidade do outro. Se eu quero um ambiente, então, harmonioso, quem é a primeira pessoa que tem que ser harmoniosa? Eu mesma. Por isso que a educação da vida, a gente fala tanto do se reeducar. Reeducar o adulto para educar a criança. Reeducar a nós mesmos para educar o outro. Então, é olhar primeiro para nós, para depois, né, exigir, entre aspas, para depois direcionar para o outro. Então, primeiro, eu olho a minha conduta. Eu estou tranquila? Eu estou harmoniosa? Provavelmente, mesmo que as crianças cheguem, então, agitadas, à medida que eu estou harmoniosa, o ambiente vai se harmonizando. Se eu estou tranquila, calma, mesmo que a hora que eu entre, a sala de aula está assim, a minha casa está assim, eles vão se acalmando, porque vão entrando, né, na nossa vibração, e não o contrário. Então, por isso a educação parte da gente. Os filhos imitam os pais. É isso que o professor Masaharu Taniguchi afirma. Então, se os filhos imitam, a gente tem que se reeducar em primeiro lugar. A gente precisa estar muito atento com as nossas atitudes. Então, vamos lá. Tem um exemplo aqui no livro, perdão, gente, deixa eu voltar aqui. Estava procurando aqui a página para vocês. Então, tem o exemplo de tinham dois pais conversando, perdi a página aqui, só um minuto, por gentileza. Já me achei. E dois executivos, na verdade, e um chega para o outro e fala, foi jantar na casa desse executivo e observou os filhos e virou e falou para ele, nossa, como seus filhos são educados, parabéns, que filhos maravilhosos, eu gostaria muito que meus filhos fossem assim. O que o senhor faz para eles serem desse jeito? E ele fala, eu não faço nada, eu apenas faço e tenho um comportamento que eu gostaria que eles tivessem orgulho. Eu procuro, na minha conduta, ter uma conduta que quando meus filhos e quando as pessoas observarem, elas aprovem, elas gostem. Então, isso é educar por exemplo, né? A hora que o executivo fala isso para o outro, eu não faço nada com eles, eu observo a minha própria conduta. De ter nas suas ações, nas suas palavras, esse respeito, essa reverência à vida de Deus. Então, esse olhar atencioso de se eu quero isso do outro, eu tenho que começar por mim. Então, ele traz aqui essa história, eu brinco que é um tapa com luva de pelica, né? O que o senhor faz? Nada, eu só observo o meu próprio comportamento, eu cuido, tenho cuidado para não fazer nada que desagrade, para não fazer nada que desabone.
de ter uma conduta exemplar perante meus filhos e perante as pessoas. Então, esse é a pessoa consciente, né, da sua natureza divina. Ou do caminho, né, de ampliar esta consciência, essa conscientização, que entende que aquilo que eu faço influencia no outro, influencia na vida de quem está ao nosso redor. Então, esse ambiente é de nossa responsabilidade. Deixa eu continuar aqui achando, estou olhando até minha cola, que é tanta coisa que eu quero falar para vocês, para a gente não se perder aqui no tempo. Então, vamos lá. Fazendo o uso correto do poder das nossas condutas e do poder da palavra com relação à criança, com relação às pessoas, a gente também conduz ela para o caminho em que ela deve seguir. Então, às vezes a gente pensa e fala, nossa, mas como que eu vou conduzir a criança? Eu tenho que corrigir? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro reconhecer essa natureza divina que existe dentro dela. E ao observar a criança brincar, o adolescente, observar a sua vocação, observar aquilo em que ele se destaca, o que ele tem facilidade, reconhecer e elogiar nesse sentido, reconhecer o empenho quando eles fazem alguma coisa bem feita. Então aí a gente está direcionando para esse caminho. Quando ele tem uma postura adequada, respeitosa, amorosa, e a gente reconhece e elogia, a gente está mostrando que esse é o caminho a ser seguido. Então, mesmo que a criança traga dentro dela aí dessa ser semente vibrações de experiências anteriores que não foram não tão positivas, mesmo que ela traga alguma tendência de uma experiência anterior, o professor Masaharu Taniguchi fala às vezes até de outras existências, pode trazer a vibração da mente dos próprios pais, dos familiares, às vezes até dos seus antepassados dentro dela. Se ela não encontrar condições favoráveis, ela não germina. Então, se houver aí, que isso muita gente chama de karma, né? Que é o acúmulo dos seus atos anteriores, da vibração dos atos anteriores, tanto positivo como negativo, sempre entre aspas, né, gente, que a gente tem aqui esse hábito de colocar uma escala de bom ou ruim, mas vamos pensar em positivo e negativo. Em vez da gente ficar preocupado, será que tem, será que não tem, será que ele, às vezes no popular a gente ouve assim, ai, porque tinha às vezes um avô, um tio, ai, olha, Deus que me perdoe, que ele não puxe, será que ele vai ter essa personalidade do fulano? E às vezes a gente ouve isso, né? Se não for reconhecido, se não tiver um ambiente propício, não vai desabrochar. E da mesma maneira, o que a gente quer que desabroche? Então, é onde a gente vai regar, aonde a gente vai cuidar. Se a gente ficar lá preocupado, isso eu não gostaria que ele fosse, isso eu não gostaria que ele fizesse, esse jeito, meu Deus, se já é assim com 3 anos, já ouvi isso, né? Se ele já é assim com 3 anos, imagine na adolescência. O que nós estamos cultivando? Que tipo de colheita que a gente vai ter na adolescência? Provavelmente vai seguir aquilo que é esperado. Porém, se o contrário, se for observado a energia, a vivacidade, por exemplo, e outras características interessantes, características que você reconhece de fato naquela criança, naquele jovem e verbaliza, a tendência é que ele desabroche naquela direção. Por isso que a responsabilidade nossa é tanto a de semear, né, como de cuidar o ambiente onde está plantado, para que a gente garanta aí
uma boa colheita, uma colheita bonita, uma colheita saudável. Trazendo isso para a vida, né, das crianças, da vida dos jovens, de forma consciente e responsável, eu diria, né, já que foi dado a nós essa responsabilidade. Muitas vezes, vou até pegar aqui um outro livro, só para contar aqui para vocês uma historinha que está nesse livro, Dentro da Verdade da Vida, volume 7, na página, também do professor Masaharu Taniguchi, na página 92. Já vou falar para vocês aqui o que conta no livro. Mas por que eu trouxe essa historinha do professor Masaharu Taniguchi? Vocês já vão me entender. Muitas vezes a gente, por apego, por um excesso de zelo, por querer, né, por amor, a gente às vezes acaba fazendo tanto por nossos filhos, querendo a felicidade deles, querendo fazer tudo, que muitas vezes a gente tolhe essa liberdade, tolhe essa capacidade dele ser feliz. Então, vamos ficar atento aí. O professor Masaharu Taniguchi, então, na Verdade da Vida, volume 7, traz para a gente uma fábula que ele fala assim, talvez vocês já conheçam. Era uma vez um país muito rico. O rei desse país tinha um filho muito inteligente. O jovem príncipe tinha tudo o que ele queria, todos os seus desejos eram satisfeitos. No entanto, o príncipe não era feliz. Em sua fisionomia, sempre um ar de tristeza e insatisfação. O rei não entendia porque seu filho querido, a quem nada lhe faltava, vivia sempre sombrio. Um dia, então, o rei chamou o príncipe e perguntou com ternura para ele: você tem tudo o que você quer. Não há nada que você deseje que não seja satisfeito. E apesar disso, você está sempre triste, meu filho. Por que não consegue se sentir feliz? Você tem alguma dor, alguma mágoa no seu coração? E o príncipe respondeu: como o senhor disse, meu pai, não há nada que eu queira que eu não seja satisfeito. Eu tenho tudo. Posso fazer tudo o que eu quero. Assim sendo, não tem razão para eu ter um sofrimento secreto. Acontece simplesmente que eu não consigo sentir a alegria de viver. Eu mesmo não entendo por que eu me sinto assim. E o rei, então, mais preocupado ainda, resolveu publicar uma nota oficial em que ele prometia um grande prêmio em dinheiro a quem conseguisse tornar o príncipe feliz. E um dia apareceram muitas pessoas, até que um dia um mágico chegou nesse reino, chegou até o rei e disse para o rei: eu vou conseguir tornar o príncipe feliz. E ouvindo isso, meio desconfiado, mas o rei disse: bom, se você realmente conseguir tornar o príncipe feliz, eu lhe dou tudo o que você desejar. E aí, com a permissão do rei, o mágico levou o príncipe para um outro aposento, pegou uma folha de papel em branco, nela escreveu alguma coisa com uma tinta invisível, entregou o papel para o príncipe e disse: olha, você vá até um quarto escuro, acenda uma vela, aproxima esse papel da vela e aparecerão ali as palavras que eu escrevi. E você faça o que está escrito. A partir de hoje mesmo, Vossa Alteza se tornará feliz. E assim que ele terminou de falar, o mágico desapareceu. E com o príncipe ficou só aquela folha de papel que parecia em branco. Mas, imediatamente, o príncipe foi para o quarto escuro, escureceu o quarto, acendeu a vela, fez tudo direitinho. Quando ele aproximou lá a chama do papel, começaram a surgir neles as letras em azul que dizia: pelo menos uma vez por dia, pratique um ato de bondade. Ah, então esse é o segredo da felicidade? E o príncipe resolveu seguir o conselho desse mágico e passou a fazer, então, todos os dias, uma vez por dia, um ato de bondade. E aí ele passou a ser radiante, passou a ser muito feliz. Então, essa pequena fábula do professor Masaharu Taniguchi faz a gente pensar
né? Se a gente está dando tudo para os nossos filhos, para os nossos alunos, para as pessoas ao nosso redor, geralmente são os filhos, né? E não deixa eles fazerem nada querendo a felicidade, a gente está parecendo o rei, privando o filho, né, de fazer alguma coisa. Então, deixe seu filho ser útil, deixe ele colaborar, convide-o para colaborar em casa, dê tarefas adequadas, né, de acordo com a idade, para que ele já vá experimentando essa sensação de ser útil. E aí, junto com ele, praticando atos de bondade, ensinando a praticar, levando para participar. Muitas vezes a gente participa de alguma ação, que pode ser doar a revista na rua, de repente, uma revista da Seichonoye, levar para um amigo, por que não colocar as crianças, os jovens para fazerem isso também, para experimentarem essa sensação. Quando a gente faz visita a algum asilo, algum lugar, alguma entidade, eu costumo convidar as crianças, convidar os jovens, para que eles já vão experimentando a alegria de ser útil. Quando a gente tem eventos que precisa de ajuda, mesmo que seja para recepcionar as pessoas, para receber, para entregar o lanche, enfim, para que eles se sintam úteis e estão fazendo alguma coisa em prol de outras pessoas, já vão experimentando essa alegria de ser útil. Coloque o desafio de fazer isso todos os dias. Faça um diário, faça alguma coisa bem para alguém. O que você vai fazer hoje? Vai ligar, de repente, para os avós para saber como estão. Vai falar com um amigo, vai fazer uma gentileza, segurar a porta do elevador, fazer compra para alguém que não pode sair na rua. São gestos simples, mas que vão já despertando, né, essa semente para o lado construtivo, para o lado empático e também de sentir essa alegria de ajudar ao outro. Vai trazendo um sentido para a vida. O professor Masaharu Taniguchi, como vocês viram, já afirmava isso. Hoje a ciência comprova. Então, por exemplo, trouxe aqui para vocês uma pesquisa que foi feita no último congresso de psicologia positiva, que teve o ano passado, no Congresso Mundial. Algumas pesquisas foram apresentadas. Então, por exemplo, fizeram essa pesquisa com crianças, com grupos, 3 grupos. Então, um grupo para ver como que as pessoas se sentiam, né? Se sentem felizes, sentem um bem-estar a praticar aí atos de bondade. Então, pegaram 3 grupos. Um grupo tinha que fazer atos de bondade simples, como esses que eu falei. Pode ser segurar a porta para alguém, segurar uma cesta, falar com as pessoas, ver falar com as pessoas do prédio, enfim. Dentro da sua rotina, praticar por dia 5 atos de bondade. E ela anotavam diariamente esses 5 atos e fizeram isso durante um período. Um outro grupo praticava esses 5 atos distribuídos na semana. E faziam 5, então, atos de bondade, mais ou menos assim, um por dia, e anotavam ali o diário da semana. E o outro grupo, o controle, ou não fazia, ou fazia quando queria. E o resultado dessa pesquisa, né, da Sônia Liu, gente, é um nome complicadinho, vou até falar para você o nome do estudo, da Sônia Luburminski. Liuburminski. Ela foi a responsável, né, por esse estudo. Daqui a pouco ele também já estará publicado aqui no Brasil, se vocês quiserem saber mais. Mas o importante, o que se percebeu com isso? Aquilo que a gente já sabia. Qual é o grupo de pessoas que se sentiu melhor, que se sentiu mais feliz, que se sentiu mais motivado? O que vocês acham? O grupo que justamente praticavam 5 atos por dia, todos os dias. Então, as pessoas que estavam nesse grupo relataram que se sentiam mais felizes, que se sentiam motivados, que tiveram melhora na saúde,
melhora na forma de se comunicar, de se relacionar. Então, você olha como é simples. Se a ciência está comprovando para a gente o que o professor Masaharu Taniguchi disse. Vamos convidar as crianças a manifestar o próprio bem que já está dentro delas, dando esta oportunidade. Muito se fala também dos adolescentes hoje, que os adolescentes estão desmotivados, sem vontade, né, sem muita perspectiva de vida. Então, convidá-los a praticar esse tipo de ação também é trazê-los a esse sentimento, trazê-los para a vida, né, trazê-los para florescer. Essa mesma pesquisadora conduziu um estudo com adolescentes. Mais de 1000 adolescentes participaram desse estudo, só que eles tinham que, na verdade, fazer atos de gratidão, não atos de gratidão, eles tinham que anotar razões para agradecer. Então, muito parecido, mas procurando ver no dia a dia o que tinha de bom, o que eles tinham para agradecer naquele dia, e também anotavam ali e fizeram isso durante alguns meses, né? Praticavam a gratidão. O que se percebeu com esse grupo que fez isso constantemente, diariamente? Eles também começaram a sentir uma maior satisfação, uma maior motivação, uma vontade de fazer algo mais, inclusive de fazer algo pelo outro, que seriam os atos de bondade. Esse estudo continuou e eles observaram, então terminou, eles fizeram aquele período de atos de gratidão e voltaram para observar esses adolescentes depois de 3 meses. Os adolescentes que participaram diariamente desses atos, né, de agradecer, 3 meses depois eles continuavam ainda com o mesmo pico de engajamento e de motivação em relação aos que não participaram ou que participaram esporadicamente. Então é a ciência mostrando para a gente como é importante aquilo que as religiões, sobretudo que a Seichonoye sempre afirmou para nós, da gratidão, da bondade, né, de praticar essa bondade em relação ao próximo. Criar, então, aí esse ambiente, quando a gente traz isso, convida as crianças e o adolescente a participar, a gente está trazendo essas condições favoráveis para que eles germinem nesta direção. E são coisas simples que a gente pode fazer, desde a gente começar reconhecendo, agradecendo pela nossa própria vida. E se nós estamos aqui, graças aos nossos pais, então agradecermos aos pais, ensinando para as crianças desde sempre. Agradecemos aos avós, graças aos avós os pais estão aqui. E aí aos bisavós, graças aos bisavós, e aí vai aumentando, agradecendo a todos os antepassados, reconhecendo com gratidão que se nós estamos aqui hoje, é graças ao amor de milhares e milhares de pessoas, né, de antepassados que foram dizendo sim para a vida, dizendo sim. Então, o bisavô que disse sim para a vovó, para o vovô, para que pudessem nascer. E assim, trazendo isso até chegar na própria criança, e ela já vai ter esse sentimento natural de agradecer aos antepassados, de agradecer aos seus pais, de agradecer as coisas que estão ao seu redor. Isso é criar aí o solo fértil, é criar o solo firme, alicerçado em quê? Nos valores. Que valores que a gente quer transmitir para os nossos filhos, para os nossos alunos, para as pessoas com quem a gente convive, né? Os valores de Deus, os valores eternos. Então aí entra a educação da vida, distinguindo, voltando lá para o início, aquilo que é existência verdadeira, valorizando o que tem existência verdadeira, que é Deus e a imagem verdadeira. Aí a gente está fazendo, né, o ambiente para que a criança floresça, para que a gente mesma floresça. Se a gente praticar, se a gente tiver essa postura com a gente mesmo, a gente seguramente vai caminhar
nessa direção, né, do florescer. Então, nós devemos sempre reconhecer essa natureza divina que está dentro, né, e procurar promover essa manifestação do bem, essa manifestação do bom, as qualidades, através do que a gente reconhece, das nossas palavras, do que a gente afirma. Então, por exemplo, você vai me dizer, Fernanda, tudo bem, eu faço isso em casa, mas como que eu faço isso com meus alunos? Não dá tempo, não dá para fazer. Ué, será que não dá para fazer, de repente criar com eles, estou aqui inventando, tá, gente? Mas, de repente, criar um jornal das coisas boas que acontecem no bairro, sabe aqueles acontece, mas selecionando eventos interessantes que sejam para eles e que sejam bons, fazer isso coletivamente, eu já estou direcionando, fazendo com que eles diariamente reconheçam uma qualidade em si, uma qualidade no outro. Ué, a gente está lá plantando a nossa sementinha. Então, dá sim. É só a gente serenar na nossa mente e passar primeiro a fazer isso com a gente mesmo. E aí, de forma natural, a gente vai ter aí uma boa ideia e vai fazer isso com o outro, com o próximo. Então, para finalizar agora, deixa eu pegar uma palavra aqui do professor Masaharu Taniguchi, que eu acho linda, que ele diz para a gente assim, que toda criança, a imagem refletida na mente, né, da criança torna-se semente, as quais germinarão quando houver as condições propícias. As sementes que caem na terra no outono podem não germinar no inverno, mas certamente germinarão quando a primavera chegar. Então, tudo tem o seu tempo. Né? Não adianta, às vezes a gente quer plantar no outono, colher no outono mesmo. Não, mas aqui o professor Masaharu Taniguchi traz isso. Vão passar as estações. Quando chegar na primavera, certamente ela vai florescer, vai desabrochar. Então, no momento certo, na hora certa, ela vai desabrochar. O mesmo serve para nós. No momento certo, na hora certa, a primavera vai chegar e a gente também vai florescer. O importante é a gente praticar. Praticar o ensinamento para que a gente cada vez mais tenha esta convicção de que existe verdadeiramente a imagem verdadeira de Deus. Existe somente Deus e a imagem verdadeira. Existe somente a natureza divina. E os comportamentos, o resto, a aparência, tudo isso é fenômeno, tudo isso passa, não tem a existência verdadeira. Pode se transformar à medida que a gente direcionar, através, primeiro, da nossa convicção, da nossa vibração, da nossa palavra, reconhecendo nesta vida essa natureza divina dentro do outro. Tá bom? E, pessoal, então, esse é o nosso estudo. Eu sugiro para vocês que leiam o livro Pedagogia da Seiichi Onoye, que é uma compilação das verdades da vida, volume 14, volume 30, volume 25, onde o professor Masaharu Taniguchi fala sobre a educação, que ele traz todas essas reflexões e muito mais, para que a gente já vá aplicando a educação da vida com a gente mesmo e com o próximo. E eu trouxe aqui uma pergunta, que eu resumi, na verdade, em uma pergunta, algumas questões que chegam para nós a respeito eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez, da criança que às vezes é desobediente, ou revoltado, ou adolescente revoltado, ou a criança que parece teimosa, enfim, comportamentos que os adultos acham inadequado. E como que a gente pode fazer para que tirar essa erva daninha, que é esse comportamento, do jardim? Né? De vez em quando a gente tem que limpar aí o jardim também, para que
planta cresça com saudável. Então, como é que se faz isso? O professor Masaharu Taniguchi diz para nós, na página 130, 131, explique em vez de repreender. Essa é a orientação do mestre Masaharu Taniguchi. Oi? Como assim? Pois é, ele diz, a criança, ela grava duplamente o ato que ela faz na mente e cada vez que o adulto aponta para esse ato. Então, ela vai gravando mais e mais e mais e ela vai tendo esse hábito de reproduzir, ela acaba tendo esse desejo de reproduzir sem perceber, né? O adolescente é a mesma coisa, às vezes até como uma forma de reagir à repreensão, ele vai contestar, vai continuar agindo dessa maneira. Então, o professor Masaharu Taniguchi vai dizer para a gente assim, explique, não repreenda. Ele fala, obviamente, que muitas vezes, quando a gente repreende, pelo temor, às vezes, dessa repreensão, parece, né, que a criança corrigiu a sua atitude. Porém, ele diz que não, no fundo, essa não é uma solução desejável, porque só ficamos satisfeitos porque a criança parou de praticar aquilo que a gente acha mal, quando, na verdade, na sua mente está travado ali uma batalha entre dois males, ou seja, a minha vontade de fazer aquilo e o sentimento de temor de não posso fazer. Então, nesse caso, ele fala, a criança não está apreendendo, ela não está, não entendeu, não compreendeu, ela está ali na dúvida, obedecer ou não obedecer. Então, como orientar uma criança que desobedece, por exemplo, obstinadamente aos adultos? Em primeiro lugar, caro leitor, não despreze essa criança, encarando-a como uma criatura incapaz de raciocinar e entender a lógica. O mestre foi firme com a gente aqui, né? Não pense que há outro meio de corrigi-la, a não ser através da reprimenda. No interior dessa criança também há a natureza divina. A natureza divina é dotada da razão de Deus e é a própria lógica. Sendo lógica, é natural que concorde com uma explicação lógica. Explique pacientemente e detalhadamente o porquê das coisas à criança, argumentando até como se falasse como um adulto, porque se houver lógica no que você fala, a criança certamente entenderá. Então, ele fala que são muitos poucos pais e educadores que usam esta lógica. E diz ainda mais, que as crianças, quando são oprimidas, elas se tornam opressoras. Isso acontece porque a semente plantada na mente durante a infância germina e cresce num ambiente propício. Então, o fato de explicar à criança a razão das coisas traz duplo benefício. Por um lado, desenvolve sua mente a capacidade de raciocínio e dedução. E, por outro, estabelece um ambiente de paz e respeito. Então, é dever dos pais e educadores orientar o pensamento e a vitalidade da criança para a direção certa. Profundo, né, meus amigos? Então, ele diz mais que distinguir, ele diz, eliminar esses elementos nocivos do temperamento, dos desejos da criança, a fim de fazê-la desenvolver somente os bons talentos, é preciso habituá-la a praticar somente bons hábitos, porque o hábito, né, se cria pela repetição. Então, ele diz, se a criança coagida, ela não desenvolve esse hábito, ela se paralisa. Então, ele diz, não haja com repreensão, não haja com coação, mesmo com o adulto, né? Ele diz, não se deve coagir ninguém. Num ambiente de coação, tudo parece correr em perfeita ordem, mas o que existe é um movimento mecânico e não existe a prática do bem. O bem se origina do livre fluxo natural de energia. Então,
ele diz que isso acontece à medida que a gente argumenta com a criança. E fala, mesmo que ela não entenda, parece não entender, converse com a sua natureza divina que ela vai entender. Porque assim ela passa ao compreender, né, ao ter esta lógica, aí ela passa a querer desenvolver esses atos de gratidão. Então, quando a gente fala, convide para agradecer, convide para fazer atos de bondade, experimenta fazer, mas não pela né, não coagindo, não pela força, não por, olha, tá vendo, você aprontou tanto, vamos lá comigo agora que você vai ver como que é. Vamos ver a vida do pessoal, vamos na rua, não sei, num asilo, vou te mostrar com um tom ameaçador, porque a gente não está despertando aquela vontade natural. Vejam bem a nossa responsabilidade. Então, ele diz que para manter a autoridade, o adulto precisa, em primeiro lugar, fazer com que as crianças acreditem que ele é uma pessoa compreensiva, amoroso e respeitável. Depois eu vou deixar para vocês lerem o resto, né, gente? Então, em outras palavras, gente, vamos observar as nossas atitudes, a forma como a gente se relaciona com o outro, a forma como a gente trata, mesmo que a gente tenha a intenção aí amorosa de querer ver as coisas no lugar, se a gente está fazendo isso de forma respeitosa e se a gente está de fato explicando e contextualizando aí para as crianças, para os jovens, a fim de despertar, né, de trazer essa natureza divina. Digo mais, até com os adultos, com a nossa volta, né, converse, argumente e visualize a natureza divina. Faça isso com você também. Tenho certeza que todos aí germinarão e florescerão. Tá bom? Me despeço assim do nosso estudo de hoje, profundo. Peço para vocês leiam Pedagogia da Seitonye aí na íntegra, porque tem muitas coisas para a gente se apropriar, né, e se conscientizando cada vez mais da nossa própria natureza divina. Vou finalizar então com uma oração do livro Sutra Sagrada Verdades em Orações, volume 1, do professor Masaharu Taniguchi. Página, espere um pouquinho, 31, oração para concretizar um lar repleto de felicidade. Então, vou pedir para que todos aí em seus lares serenem suas mentes, fechem os olhos, dirijam o pensamento a Deus, assumam aí uma posição confortável ou a posição de oração e acompanhem mentalmente. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui, quando atiramos sem parar, não diminui nem seca. Por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existe insegurança, medo, enfermidades ou pobreza. O meu lar está repleto do amor de Deus, e por isso nele não existe nem sombras dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus, e por isso nele reina completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso, é o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa.
Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações. As boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação, constituem para os habitantes do reino de Deus alimentos que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação. E por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que, onde reina a sabedoria de Deus, não existe ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus, preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia. E por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombria. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigada. Muito obrigada. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.